Boa noite, pessoal. Prazer estar com vocês aqui. Estava acabando de ver o Jornal Nacional, tentando acabar, não consegui acabar, para poder vir conversar. Os que forem entrando, por favor, vamos ver um pouco como é que está o som aí. E eu estou aqui aguardando também umas notícias da votação na Câmara, das coisas que estão acontecendo. Já temos 2 pessoas aí. Deixa eu abrir aqui o Facebook pelo notebook também, para poder ver quem que já está aqui, se está tudo ok. Boa noite aos que estão aí. Espera um pouquinho, nesse começo aí a gente precisa... Eu aprendi vendo outros vídeos que a gente precisa iniciar para dar tempo das pessoas irem entrando, então... Estamos aqui, já estamos... Por favor, quem tá escutando aí, passa para mim aí como que estão as... Como que tá o som, como é que tá o vídeo. São 10 pessoas já, muito bem-vindos todos que estão aqui. Boa noite, Luiz. Agora tá todo dia aqui, né, Luiz Fernando? Prazer te ver, viu, velho? Você tá ouvindo bem? Tá tranquilo aí? A Maria Aparecida Gomes está aqui, o Christian e de novo Elspeth Javite. Nome estranho esse, e parece que não é fake, porque pela segunda vez está aqui, parece que não é robô. Muito bem-vindo, tá? Manda um comentário pra gente aqui, pra gente poder ver. Tá tudo bem com o som aí com vocês? Boa noite, Renata, tudo bem? Bom, vamos começar então. Tá perfeito, né, Vitor? Então tá ótimo. E o Fábio da Nobre, Portugal, diz que está ouvindo bem, muito prazer então. Então vamos começar um pouco, já colocando, queria que vocês, ao longo da nossa transmissão, que vocês não esqueçam de compartilhar, principalmente agora que está no começo, para mais gente poder ter acesso e a gente poder ter mais opiniões, ter mais perguntas para responder. Eu acho que isso está sendo extremamente importante. Eu tinha a sensação, alguns dias que eu deixei de fazer os vídeos, de que talvez fosse diminuindo a importância desses vídeos, que talvez fosse ficar repetitivos, e hoje eu vi que não, entendeu? Hoje eu passei um dia muito... Estou aqui tentando ter uma cara agradável, mas passei um dia muito ruim, não gostei do dia que eu passei hoje, em relação às coisas que eu estou escutando, que eu estou ouvindo, que eu estou vendo, absorvido que eu estou, entendeu? Estou bem aqui na quarentena, estou me sentindo bem e tal, mas a gente fica agoniado. Ontem eu falei que eu estava morrendo de vontade de sair, mas principalmente porque algumas coisas de pessoas que devem agir e tudo mais, entendeu? O Elspeth já está colocando aqui que ele não é fake mesmo, que o som tá ok. Grande abraço, cara. Depois eu vou deixar um dia aqui o meu WhatsApp e tal, pra gente poder ver. Então vamos não esquecer de compartilhar. Tem amigos assistindo com o Omar. Obrigado, Omar. Então vamos começar o assunto já pra gente poder ir balizando. Mas eu queria um abraço pro Fábio. Sidney tá aqui também. Grande Sidney. Sesmaria, fechadinho no Sesmarias. Tudo de bom pra ti, cara. Tá? E pra todos vocês que estão aqui. Vamos lá, então. Primeira das questões, eu quero colocar um pouco aqui, vamos começar com as boas notícias, né? E as boas notícias, felizmente para nós, felizmente para nós de Ubatuba, infelizmente para as pessoas de algumas outras cidades, entendeu? Mas para nós aqui de Ubatuba, nossas notícias continuam boas em relação a isso. Primeiro, que eu dou testemunho daqui do centro de Ubatuba, onde eu moro. Hoje nós já estamos caminhando para a segunda semana de isolamento e me parece que a população vestiu essa situação. Eu, de domingo à noite
até agora eu saí de casa uma vez, ontem à tarde, e tá um silêncio danado. Tá um silêncio danado durante o dia todo, assim, muito mais do que um silêncio de domingo. A gente consegue escutar os cachorros muito de longe latir, consegue escutar a música dos vizinhos, consegue escutar as coisas, então é uma nova vida nesse silêncio aí. E isso é reflexo da população de Ubatuba ter encampado essas medidas da prefeitura, que foram acertadas, que foram muito acertadas, entendeu? E isso, eu espero muito que os resultados de Ubatuba estão sendo reflexo disso, tá? O número de casos suspeitos subiu de 4 para 36 ontem, menos de 10%. Vou fazer uma comparação com os casos do Brasil, mas todo mundo se lembra disso, que menos de 10%, as informações que a gente tem continuam sendo de que não tem ninguém internado, de que já coisa, mas que os resultados dos exames ainda não estão chegando. E a dedução que eu faço a respeito disso, gente, é porque como nós não estamos no epicentro, nossos casos estão em casa e não no hospital, eu tenho muita convicção que o Instituto Adolfo Lutz deve estar priorizando os exames dos casos que já estão em internação, dos casos graves, e deve estar uma demanda gigante, né? Nós estamos passando aí deixa eu ver aqui no Brasil, só um pouquinho aqui abrindo. Cadê aqui? Nós já no Brasil, nós já estamos hoje com... Não fala aqui hoje na folha? Só fala que nós estamos com 77 mortes. Foi mais ou menos dentro do que nós previmos ontem aqui, colocando que pelo andar de 1/3 de aumento ao dia, ia estar entre 75 e 80 mortes. 77, 1/3 de 77 vai dar aproximadamente 26, então provavelmente o Brasil passa de 100 mortes amanhã, infelizmente, entendeu? Pra gente que preserva a vida, infelizmente o Brasil amanhã deve passar de 100 mortes, tá? E como a maioria tá em São Paulo, entendeu? A gente precisa ficar muito cabreiro e manter essa questão do isolamento. Mas aqui em Ubatuba, conforme eu disse, nós continuamos com esses... Caramba, cadê aqui? Nós aumentamos só menos de 10%, fomos para 36 casos, e entre as informações da prefeitura que estão hoje, ela informa o horário do funcionamento dos serviços de saúde, o que eu acho uma boa questão aqui, entendeu? Então, a assistência farmacêutica do Rio Grande do Sul tem atendimento normal das 8 às 17, o CAPS 1 e o CAPS AD, que é o antigo CREAD, que estão lá na estufa 2, perto do fórum, das 9 às 15 para retirada de receitas e medicamentos e atendimento telefônico. As oficinas e os grupos estão suspensos. A Unir está com todas as consultas canceladas, porque o setor de obstetrícia está atendendo as gestantes com horário marcado e acompanhamento dos bebês recém-nascidos. Vocês estão vendo como é que é importante essa reacomodação? Ou seja, as grávidas e as puérperas, né, as com recém-nascidos, estão tendo atendimento na Unir. Então eu acho que isso aqui está no boletim da prefeitura, a informação oficial. Vale a pena a gente acessar e para quem perguntar a gente vê isso. Então, farmácia na Rio Grande do Sul, das 8 às 17 aberta, o CAPS e o CAPS AD lá perto do fórum na estufa 2, das 9 às 15 para tirar receita e medicamento e também atendimento telefônico. O atendimento emergencial no Centro de Especialidade Odontológica das 8 às 17, tá? De preferência, vá na parte da manhã. A vigilância só por telefone das 9 às 15 ou por e-mail. Telefone da vigilância 38326810, tá? E por e-mail no spsubatuba@gmail.com. O ambulatório de infectologia, atendimento das 8 às 17 para consultas agendadas, para medicamentos e recebimento de exames, teste de
HIV, sífilis, hepatite, todas as precauções para evitar o Covid-19. O NASF farou o trabalho, mas segue nas unidades de saúde trabalhando com os grupos do Covid. O setor de transporte está funcionando normalmente e nos postos de saúde da família as consultas eletivas estão desmarcadas, vão ser remarcadas. O atendimento de pacientes com demanda, com diabetes descompensada, pressão alta ou qualquer outra urgência está no horário normal de cada unidade. Portanto, as unidades de saúde da família estão abertas para atender esses pacientes. Não saiam se não tiver esse tipo de problema. Se não precisar medir a diabetes, se não tiver com problema de pressão alta ou qualquer outro tipo de urgência. Os atendimentos aos acamados continuam sendo realizados e a vacinação de influenza, que nesse momento é só para idosos, ela está sendo realizada de casa a casa. Ontem mesmo nós já tivemos aqui uma participante, a Nalva, dizendo que foi vacinada em casa no Itaguá, tá? E os demais grupos que vão receber influenza vão ser vacinados do lado de fora das unidades. O PA do Ipiranguinha, das 7 às 19 horas, temporariamente funcionando aqui no centro, na unidade nova de saúde, ali na Tomás Galhardo, na entrada da cidade. E o da Maranduba funcionando 24 horas, para quem precisar do telefone, 3849-5440, tá? A Santa Casa, o atendimento continua sendo de 24 horas, mas a orientação é buscar o isolamento, o atendimento da Santa Casa só realmente em casos de urgência e emergência, que é acidente, suspeita de acidente vascular, ou seja, de derrame, esse tipo de coisa, doenças cardíacas ou sintomas do Covid, como a febre alta e a tosse seca, tá? Esses sintomas juntos, e isso talvez depois de já ter passado pelo posto de saúde. E ela alerta aqui que as instalações hospitalares são consideradas áreas de risco de transmissão para muitos vírus, tá ok? Então, essas são as informações, eu acho muito pertinente estar colocando isso, porque todas as vezes que vocês tiverem dúvida a respeito do que está funcionando em saúde, como é que estão os atendimentos, está muito bem discriminado aqui, é no site da Prefeitura, ubatuba.sp.gov.br. Ainda em relação à Prefeitura, uma informação de que a Feira Livre vai continuar em funcionamento, tá? E que as outras secretarias estão atendendo também de maneira diferenciada durante esse isolamento social. Portanto, pessoal, aqui de Ubatuba, e se você não é de Ubatuba, preste atenção se tem essas informações lá, porque uma das coisas que nós discutimos aqui outro dia, a comunicação é um fator essencial para a gente colocar a população a par por canais confiáveis, por canais oficiais. Então, cada cidade deve ter o seu portal e eu acho extremamente interessante colocar essa questão. Eu quero aqui tratar, nessa questão de Ubatuba, de uma situação. Deixa eu cumprimentar mais algumas pessoas aqui. O Andréa Lazzarini está revendo aqui a informação que eu acabei de dar, que hoje às 17 horas o prefeito de Ubatuba confirmou que tem 2 internados. Eu tinha informação de antes disso. Obrigado, Andréa. Segundo, o próprio prefeito já confirmou, que confirma. Rodrigo do Ipiranguinha, um abraço, Rodrigo. O Diego Ferreira, boa noite. O Braulio, que já falei. A Bernardete, que está aqui todas as noites. E esse grupo de visualização aqui, eu não estou conseguindo achar aqui, viu, Omar? Mas manda um abraço para todo mundo que está nesse grupo de visualização aí, muito legal. E as outras pessoas eu já cumprimentei. Mas uma das coisas para a gente fechar a questão de Ubatuba e da importância, que é uma coisa grave. Hoje uma pessoa da Fortaleza entrou em contato comigo, colocando que lá a comunidade, que é uma comunidade tradicional, tem gente que mora lá que não é tradicional, mas a Fortaleza é considerada uma comunidade tradicional, e hoje essa pessoa me ligou dizendo que estava tendo gente semeando a discórdia lá no sentido de relaxar o isolamento. Que tinham 2 pessoas, uma que tem parente lá e que foi para lá nessa hora do confinamento e que está querendo causar, liberando a praia para passeio das pessoas, entendeu?
é uma pessoa que nem mora lá, que tem família lá, mas que foi lá, e a segunda de alguém que também não é de lá, mas que vende as coisas, etc., e ameaçando, dizendo que não tem polícia, não tem prefeito, que barre a entrada, que barre a abertura. E a população está firme no sentido de resistência. E eu acho que, na minha opinião, para todas as comunidades tradicionais é preciso reforçar exatamente pelas características próprias de cada comunidade, que são comunidades mais afastadas. Portanto, nosso apoio, quem estiver aqui, que dê apoio ao pessoal da Fortaleza, entre no site das pessoas de lá, porque não é momento de relaxar e é momento de resistir a quem quer burlar isso aí, principalmente porque é uma decisão da prefeitura e amplamente apoiada pela comunidade de Ubatuba como um todo, tá? Mas eu estou colocando essa questão por conta da seriedade que é o que a gente deve, a relação, o carinho e a consideração que a gente deve ter pelas comunidades tradicionais, tá? E eles inclusive me mandaram que o Ministério Público Federal, com a assinatura das duas procuradoras federais de Caraguatatuba, recomenda que sejam obedecidos os desejos da comunidade tradicional, os desejos deles no sentido de ficarem isolados, de terem assistência lá no local, mas de se manterem isolados da questão do turismo e da questão de liberar essas coisas, porque vocês não tenham dúvida que a hora, se correr a notícia de que tem quiosque aberto, de que tem não sei o que, papapá, essa notícia ela ultrapassa as fronteiras de Ubatuba e vai ter engraçadinho querendo vir para cá. Portanto, isolamento total, isolamento social, nosso apoio aqui ao pessoal da Fortaleza, ao pessoal de todas as comunidades tradicionais e a todo mundo que está aguardando. Mas essa questão da Fortaleza aí tem duas medidas, não só a mesma que vale para nós aqui do prefeito, mas também uma recomendação do Ministério Público, até porque o pedido de isolamento das comunidades tradicionais veio antes ou junto com o pedido do prefeito, com a medida do prefeito, via Fórum de Comunidades Tradicionais, que fez esse pedido no Ministério Público Federal e fez na Prefeitura também. Portanto, apoio a esse pessoal e para a gente reforçar, nós estamos num bom momento aqui em Ubatuba. Mesmo com essa notícia de 2 internados, nosso caso é muito diferente, e eu vou passar a falar da região daqui a pouco, mas nosso caso é muito diferente, nós precisamos ampliar o máximo possível esse isolamento por esse tempo, o mínimo de tempo possível, tá? Portanto, vamos manter o isolamento aqui em Ubatuba, manter em todos os lugares, e eu vou citar en passant aqui, entendeu? Não vamos ouvir o que está dizendo o presidente da República. Não vamos ouvir o que ele está dizendo. Não é a verdade, não é a realidade das nossas vidas. A gente defende a vida dos nossos, a vida de nenhum de nós tem preço. Ela tem, na verdade, um valor pessoal, um valor afetivo, um valor social muito maior do que qualquer coisa que se possa comprar e, portanto, manter o isolamento social. Para a gente reforçar essa questão, hoje teve a primeira morte em Taubaté, tá? E olha a importância da viagem, o que pode acontecer. A pessoa que morreu em Taubaté era de São Paulo, foi visitar familiares em Taubaté. Ela foi no dia 21, ela foi no dia 11 de março, acho, alguma coisa assim. Deu entrada no hospital no dia 21 de março, portanto ela pode perfeitamente ter já vindo com o vírus de São Paulo. Deu entrada no dia 21 de março, hoje é dia 26, 5 dias depois veio a óbito e é uma pessoa de 65 anos de idade, um homem. Então, primeira morte em Taubaté, infelizmente, e a gente precisa nos lamentar, mas saber que já está pertinho aqui o primeiro caso. E quantas pessoas de Taubaté e do Vale desceram para cá no último fim de semana? Entendeu? Então, prestar muita atenção nisso. E a outra notícia para a gente reforçar o isolamento, mas reforçar os cuidados também, ela tem a ver com a questão da vacinação contra a influenza, com a questão da época da dengue e com essa questão nova do coronavírus, tá? Foi noticiado hoje a morte de uma paciente por dengue em Ilhabela, aqui no litoral norte. E a vigilância já trabalha há anos, as prefeituras, que a explosão da epidemia de dengue anual, ela é sempre por volta do mês de abril. Sempre por volta de março, abril,
que é a explosão, ou seja, depois do período chuvoso eclodem as larvas do Aedes aegypti e começa a transmissão, porque uma larva infectada ela já nasce pronta para fazer essa infecção. Então, a dengue, eu tenho um sobrinho de Caraguá que teve dengue há 2 ou 3 semanas atrás, o Lucas, estava com dengue, e agora com a vacinação da influenza. A principal colocação da entrevista do Ministério da Saúde hoje, no balanço diário do coronavírus no Brasil, o secretário de Vigilância Sanitária da Anvisa, a principal colocação que ele deu é que nós no Brasil vamos enfrentar uma situação diferente da Itália e da China em relação ao influenza, que é o vírus da gripe. Esses 2 países, a China e a Itália, quando chegou a epidemia do coronavírus, o surto de influenza já tinha passado. Aqui, pela previsão que se tem do nosso pico de infestação do coronavírus, ele vai coincidir com o pico de infestação da gripe influenza. E por isso que a gente tem que, ficando em casa, também se cuidar para não ficar gripado. E quem for dos grupos que tem que tomar vacina, que espere a sua hora chegar. Já nesse caso aqui de Ubatuba são os idosos e vão ser vacinados em casa, mas a gente fazer isso. E aí tomar todo cuidado com a dengue. Tem mosquito pra caramba, e o próprio secretário da Anvisa disse para que se aproveite o tempo que se está em casa para fazer a limpeza de caixa d'água, limpeza de quintal, limpeza de água acumulada, para cada um fazer a sua parte para afastar o mosquito da dengue da casa de cada um. Porque a dengue também exige internação, chega até a morte, notícia de Ilhabela de hoje. O influenza requer também internação e casos graves. A gente viu um monte de gente, quando falava que o coronavírus não era nada, falando que morre tantas pessoas por ano de gripe e paraná, e ninguém faz nada. Não, para a gripe se faz vacinação e ainda assim morre, e esse ano o coronavírus vem para se juntar a essa questão da gripe, que também é um agravo respiratório. A dengue não tem muito agravo respiratório, mas a influenza tem um agravo parecido, pelo menos em parte, é uma doença também respiratória. Então, a gente está indo para encarar 3 epidemias ao mesmo tempo. O auge do coronavírus vai vir com a epidemia da dengue, com a epidemia do influenza. Portanto, reforça a nossa necessidade de manter o isolamento social, de se vacinar contra a influenza e de limpar cada um a sua casa para poder afastar o mosquito da dengue. E eu quero fechar um pouco essa parte aqui. Deixa eu cumprimentar quem mais está aqui. O Fábio eu já coloquei, de Portugal. A Renata acho que já coloquei também. O Vitor, o Sidney, o Luiz, o Elsfal, o Omar, Bernardete, o Braulio. Depois eu vou ver as perguntas, tá? Rodrigues, o Diego, o Roberto Tadeu, boa noite. O Diego falando que palmeirense o negócio tá feio, e é verdade, viu, Diego? E a gente que é católico precisa se somar aí às orações aí do Papa e de todos os que são religiosos, espiritualizados, para poder aplacar um pouco esse sofrimento. E Bernadette está no 11º dia de isolamento, eu também, e a Nalva de novo aqui, a Janaína também. Afora isso, a Rosinha Macei, lá de Campinas, tá? Espero que a Rosinha Macei curtiu aqui. O Júlio Drummond, deixa eu ver dos que eu não li aqui. João Pedro, o Adailton, Juliet Drummond, a Letícia Marques Pinto, o Sérgio Santos, meu amigo de infância, sambista, pra gente se encontrar para fazer um samba aí. Um grande abraço, Serginho, um grande funcionário da Petrobras, está se aposentando. Aprendi muito sobre a Petrobras com ele. O Christian Martins, a Valesca Roque e o Raf de Matos. Rafael, um grande abraço para ti, cara. E aí eu queria colocar um pouco essa questão de ontem, porque eu estava
vou falar um pouco, vamos passar para falar da parte econômica agora, mas terminar essa parte aqui com essa questão do isolamento para a gente não ter dúvida. Nós precisamos sepultar essa dúvida a respeito da necessidade de isolamento. Vamos deixar o pessoal da área técnica do Ministério da Saúde, vamos nos orientar pelos sites que falam da situação no exterior, que estão falando da necessidade de isolamento. Vamos deixar a prefeitura aqui falar e vamos parar de discutir essa questão da necessidade do isolamento. Vamos parar de discutir essa questão, entendeu? Nós estamos ainda, pelo que foi falado hoje pelo Ministério da Saúde, que está sob pressão do presidente Bolsonaro para rever suas posições, uma pressão danada dos bancos, do sistema financeiro, de quem só vê lucro, entendeu? Nós precisamos dar força para esse pessoal e prestar atenção e continuar colocando. Eu hoje de manhã decidi fazer uma postagem com a música, com a letra de música que eu gosto e etc. Está no meu Facebook logo aqui embaixo. E foi porque eu fiquei muito irado, tanto com a live que eu fiz ontem, que foi me revendo, como com o posicionamento de empresários, de grandes empresários que não precisam de dinheiro, que podiam estar doando parte das suas coisas, preocupados com mais dinheiro, isso me revoltou muito. E eu fui buscar uma música e me lembrei que se eu tivesse meus pais aqui, que foram há tão pouco tempo, meu pai em 2016, minha mãe em 2019, e o quanto que eu ia estar cuidando deles, insistindo para eles estar em casa, e aí esse cuidado, o quanto que eu estendo ele para todas as pessoas que eu amo, para todas as pessoas que eu tenho consideração, com meus companheiros, para que a gente se cuide, se cuidar e ficar em casa, porque depois a gente vai poder se abraçar, vai poder fazer samba, né, Serginho? Vai poder ir para bar, vai poder voltar a trabalhar, mas nesse momento ficar em casa é extremamente importante e a gente precisa parar de ter dúvida a respeito disso. Passem para as pessoas, não dá mais para ter dúvida. Vamos começar a pensar em quando voltar às atividades normais, no momento em que esse sinal começar a ser dado pelas autoridades, tá? Já está tendo discussão a respeito disso em tudo quanto é local. Portanto, vamos ver se a gente consegue disseminar isso, tá? Lembrando para todo mundo que está por aqui para ajudar a disseminar isso, para a gente conseguir compartilhar. E aí eu quero passar um pouco, vou voltar para as notícias aqui, eu nem falei para as notícias do mundo agora. A ONU defende hoje um novo movimento global para evitar a pandemia, entendeu? E ele coloca que se não for feito, que os casos se agravam, entendeu? E que é preciso uma reunião de todos os países do mundo, porque vão ter milhões de perdas de vida com o coronavírus se mantiver a atual escalada mundial, tá? Então, tá longe dessa situação, entendeu? No G20, o secretário-geral da ONU diz que o mundo não está ganhando a guerra contra o coronavírus, entendeu? Ela pede foco em parcerias para controlar o coronavírus. Então, para a gente ter uma dimensão de que, a despeito do que eu falei daqui de Ubatuba, a situação não é boa, a situação é crítica, tem muita gente sofrendo e muita gente ainda vai sofrer, principalmente países que forem mais pobres. E nós vamos precisar superar, e eu não tenho dúvida disso, que o nosso país, agora há pouco, no jornal estava colocando, que um economista colocando isso na Globo, que é todo editado, que o Brasil é um país rico o suficiente para poder ter déficit, para poder fazer ajuda aos trabalhadores, ajuda e para superar essa crise, garantindo renda para as pessoas, entendeu? E eu não tenho dúvida de que a gente superando esse pico, voltando à normalidade, afora o que a gente vai precisar para nós do Brasil, vamos ter que ajudar outros países. Vocês não tenham dúvida disso, e para a gente já ir pondo na cabeça que nós vamos ter que fazer um movimento solidário em relação à África, em relação a alguns irmãos da América Latina, aonde precisar. Tá? Hoje chegou caminhão da Rússia com médicos e suprimentos na Itália. Já chegaram lá os médicos cubanos, já chegaram lá médicos e equipamentos respiradores da China.
e a gente vai ter que pôr mais e mais gente, entendeu? Conforme for passando a epidemia num lugar, realocando equipamento, realocando voluntários, realocando equipes médicas, realocando recursos, e isso o Brasil tem condição e tem condições, tá? Eu já coloquei aqui ontem, e essa é uma das coisas que tem me deixado muito irado nas discussões de gente defendendo o fim do confinamento aqui, porque nós deveríamos estar defendendo, na verdade, discutindo como nós vamos amparar quem está em casa, como nós vamos garantir salário, como nós vamos garantir renda, porque essas pessoas tendo salário não precisam pedir ajuda, podem ir nos mercados comprar, podem ir nos açougues, podem ir nas farmácias, não vão passar necessidade, não vão precisar pedir dinheiro emprestado para familiar, não vão viver de caridade e, consequentemente, vai ter menos gente precisando trabalhar como voluntário, precisando se expor ao risco, tudo mais. Então, nós precisamos ter um foco muito grande nessa questão. Então, aqui em relação à ONU, a epidemia avança, entendeu? A ONU pede 2 bilhões de dólares, que dá 10 bilhões de reais, para ajudar os países vulneráveis. O Brasil não é vulnerável financeiramente para enfrentar esse Covid. As nossas cidades são vulneráveis pela densidade demográfica, as nossas cidades são vulneráveis por ter probabilidade de ter déficit de UTIs, mas o Brasil não é um país vulnerável economicamente. Nós temos recursos para investir em combater esse coronavírus. Tem recurso estatal, recurso de governo, tá ok? Aqui a FAO também fala que não tem risco de ruptura dos estoques e tudo mais. E o Tijolaço aqui, que é um blog de opinião que eu sigo muito, entendeu? Já falou aqui de que amanhã, e é pra gente ter isso muito em mente, pra gente não ficar ouvindo baboseira, entendeu? Amanhã é o país mais rico do mundo, mas que não tem uma saúde pública, que não tem um atendimento como o SUS, entendeu? Vai passar a China em número de infectados. Os Estados Unidos passam a China amanhã, tá? Eles estão evoluindo numa quantidade de aproximadamente perto de 10 mil casos novos ao dia. E é o país que mais está relutando. Eles estão fazendo os governadores, os prefeitos e etc., mas o centro do poder dos Estados Unidos está sendo influenciado por essa questão econômica e eles se negam a admitir. E agora, com essa questão de que eles estão passando a China em número de casos, eu quero ver com que cara eles vão ficar. Entendeu? Eles estão caminhando para mais de... Amanhã eles passam as 2 mil mortes, provavelmente, se for no nível do que foi hoje. Então isso é uma questão para a gente ver. A Itália deve passar a China hoje em número de casos, a Itália já passou a China em número de mortos, a Espanha está caminhando para passar a China em número de mortos. Tá? Na Espanha a situação está caótica, mesmo tendo noticiado hoje que diminuiu o número de mortos, mas está morrendo por volta de 400 pessoas ao dia na Espanha. Na Itália tinha tido uma notícia boa hoje à tarde, de que tinha caído o número de mortos para menos de 700 pessoas, e essa notícia foi corrigida à noite, em que de novo teve mais de 700 mortes hoje na Itália. Então, não é brincadeira, entendeu? Não é brincadeira essa questão. E aí eu reforço aqui a nossa necessidade de parar com fake news, de tratar a questão como séria, uma questão como nós estamos ainda no começo. O secretário adjunto do Ministério da Saúde e o diretor da Anvisa, secretário executivo do Ministério da Saúde e o diretor da Anvisa foram muito claros hoje que seja a gente não conseguindo conter a curva ascendente do pico, seja nós transformarmos esses casos num grande número ao mesmo tempo, seja a gente conseguir diluir ao longo do tempo, os dois disseram que o Brasil, e quando eles falam em Brasil, eles estão falando de São Paulo, onde está mais infectado, significa para nós aqui uma situação parecida. Nós estamos apenas no começo da subida do morro. No começo da subida do morro, tá? Todos estão dando
deram mais ou menos a dia 10 de abril para a gente ter de novo uma noção. Portanto, antes do dia 10 de abril, nem adianta discutir o fim do isolamento social. E a gente precisa ser muito firme para não ficar aparecendo o gado, para não ficar aparecendo os fanáticos, entendeu? Tentando fazer movimento para acabar com o isolamento social, para que eles vão para o batedouro. Entendeu? Isso não tem jeito, já está sendo estudado medida em vários lugares para retirar à força os idosos das ruas, e isso vai ser necessário se o pessoal começar a ir para a rua de maneira insensata e de maneira de desobediência. Tá? Essa é uma questão para a gente colocar. E aqui, indo pro que eu queria dizer, das questões que nós estamos aqui, está sendo votado agora à noite. Eu estou aqui no WhatsApp de olho para ver se eu vejo, vou para as notícias do Brasil aqui, mas eu estou no WhatsApp aqui esperando para ver se eu consigo ver notícias lá, porque está sendo votado na Câmara agora, mas foi aprovado entre as coisas agora. Já foi aprovado um projeto de lei que dispensa atestado médico por 7 dias durante essa questão de emergência pública. Portanto, a pessoa não precisa mais levar o atestado médico no dia seguinte se ela precisar se ausentar no serviço. Não somos nós que estamos em casa. Quem está precisando trabalhar agora, se tiver problema de saúde, pode pegar o atestado, mas não precisa levar de imediato. Tá? Bom, não saiu aqui. Mas enfim, está sendo votado agora na Câmara um substitutivo instituindo a renda básica de cidadania de um valor de R$ 1.200 para todos os trabalhadores, um auxílio para todos os trabalhadores que ganhem menos de 3 salários mínimos. Eu ainda não sei direito, eles estão em discussão, em votação, mas parece que teve um acordo político para isso. Se for, sejam empregados, sejam autônomos, sejam informais, todos têm uma garantia de R$ 1.200 para sobreviver durante esse período, e isso é extremamente importante e é digno. Nós precisamos prestar atenção que aquele projeto, vocês prestem atenção para a gente falar em medidas econômicas aqui. R$ 200 de auxílio para quem está no Bolsa Família, ele não resolve, tá? Não minora a situação, porque não resolve o problema, porque essas famílias que recebem Bolsa Família, elas não têm renda zero. São famílias que têm 1/4 de salário mínimo de renda per capita. Então são famílias que trabalham. O Bolsa Família vem como complemento de renda. Como complemento de renda e como contrapartida que os filhos fiquem na escola e que se faça vacinação e o controle de gestantes, o pré-natal de gestantes. Então, não resolve o problema nesse caso do coronavírus, tá? Nós precisamos garantir para as famílias uma renda de pelo menos um salário mínimo para todo brasileiro, não é só para quem está no cadastro social, exatamente para não parar a economia. É isso que a gente precisa entender, porque com essa renda, essa economia de produtos de primeira necessidade, de farmácia, o pagamento de alguma conta que tem que ser feita, ela continua a girar, tá? Então, isso está sendo colocado. Todos os economistas, para a gente poder se posicionar, vão buscar as notícias nos sites que estão dizendo isso, e que tem notícias que são mascaradas, mas os sites estão todos dizendo, o jornal Agora da Noite, de novo, um jornal que tem edição, dizendo que a ajuda que o Brasil determinou até agora, o Ministério da Economia determinou para a economia do Brasil, ou seja, as medidas econômicas, não as de saúde. A saúde nós já estamos discutindo. É quarentena, é social, é pôr dinheiro para a saúde, é acelerar a chegada de testes, é preparar leitos de UTI e respirador para quem precisar. Isso é de dinheiro, o governo tem o dinheiro para isso, tem que fazer isso, tem que investir esse dinheiro remanejando verba do orçamento e tudo que for necessário, tá? A outra questão, que é a questão econômica, nós precisamos garantir renda e garantir essas questões, e o que está colocado é que o Brasil,
colocou até agora, 2% mais ou menos do PIB é o tanto que está sendo anunciado como medida de reativação da economia e mesmo assim em lugares que não são os que estão sendo recomendados. Porque é o que eu estou dizendo, os R$ 200 do Bolsa Família não são suficientes, entendeu? As medidas de seguro-desemprego, de poder receber, elas são insuficientes também. Então é preciso de mais e há condições para isso. Dá condições de fazer em relação a impostos. Todos os especialistas já dizem que é necessário e possível ter déficit. Existe uma lei de responsabilidade fiscal para quem nunca exerceu um cargo executivo no poder público, seja de presidente de Câmara, de prefeito, de secretário, de governador, de ministro ou de presidente, em que nenhum ente federativo pode gastar mais do que arrecada. Tá? Isso é a lei de responsabilidade fiscal. E que ninguém pode gastar mais do que 51% com salário. Certo? Mas na própria lei de responsabilidade fiscal, que foi elaborada lá em 97, 98, no governo, na presidência do Fernando Henrique Cardoso, hoje na entrevista no jornal, um dos elaboradores da lei diz que nessa própria lei já há brecha para que em casos como esse se possa ter déficit, se possa mais arrecada e colocar as reservas nessa questão. Portanto, não há justificativa para não aumentar. O Brasil está empenhando até agora 2% do PIB para a economia, mas de maneira errática, de maneira sem planejamento, está deixando na mão da Câmara para fazer isso. O governo não está fazendo as medidas e volta, falou que ia tirar 4 meses de salário, recuou, agora quer tirar os meses, mas diz que vai pagar seguro-desemprego, mas não tem nada certo em relação a essa questão. Mas para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos, que tem um PIB não sei quantas vezes maior do que o Brasil, vai pôr 6,3% do PIB na economia. O governo vai pôr na economia, na recuperação de empresas, na assistência aos trabalhadores, no crédito barato para que os bancos emprestem para as pessoas. O Reino Unido vai pôr 12%, a Itália vai pôr 15 ou 16, 14 ou 15, era a hora que eu estava acabando de ver o jornal, mas eu guardei esses dois números. Então nós precisamos pôr muito mais dinheiro. Não tem austeridade fiscal nesse momento. Tem salva-vidas e deixar a economia girando. E não se faz isso cortando despesa. Não se faz isso cortando despesa nesse momento. Tá? Nós precisamos sedimentar isso na cabeça para fazer o embate, porque esse vai ter o embate. Do mesmo jeito que está tendo o embate entre quarentena e liberar tudo, entendeu? Esse debate ele também tem um lado que é o lado econômico, que é entre não dar ajuda ou dar ajuda para manter a economia. Então está muito claro, entendeu? A gente aqui do nosso partido, do PT, está defendendo que são duas coisas: fortalecer muito o SUS, fortalecer muito o combate e essa questão, e instituir a renda básica de cidadania para todos. É isso que está sendo votado agora, uma renda básica de cidadania emergencial para todos os trabalhadores que ganham até três salários mínimos e que estão parados por conta da epidemia do coronavírus. Está aqui na questão das boas notícias aqui da Globo. Já saiu, deixa eu ver o que está colocando aqui. Deixa eu ver aqui se já aprovou. A Câmara aprovou hoje, olha só, essa é uma excelente notícia para todos nós, entendeu? A Câmara aprovou hoje, apresentou e aprovou hoje a aplicação da lei de renda básica de emergência, tá? É um projeto derivado de um projeto já aprovado no Senado, de renda básica de cidadania, do senador Eduardo Suplicy, que é o pai dessa matéria da renda básica, garantindo até R$ 1.200 por um período determinado, que é o período que vai valer essa emergência, para famílias com renda de até 3 salários mínimos, certo? A medida deve atingir quase metade da população do Brasil e ela agora vai para o Senado, pressão para o Senado para que aprove logo, sem veto e sem redução desse valor. Se isso for aprovado, gente, isso inclui não só
as pessoas do Bolsa Família, elas vão passar a receber os 1.200 e vão ficar em casa. Cada família, não é por pessoa, tá? Mas R$ 1.200, eu estou vivendo aqui, R$ 1.200 dá para comprar o essencial de comida para uma família dessas. Elas vão garantir R$ 1.200 para os prestadores de serviços pequenos que estão aí parados, os MEIs, os ambulantes, os pedreiros, encanadores, eletricistas, manicures, cabeleireiros, todas essas pessoas passam a ter direito, e tem inclusive muito profissional liberal nessa faixa aí, que mora sozinho e etc, que é arrimo de família e que é autônomo, não é registrado e ganha menos do que R$ 3.600 do que R$ 3.300 por mês, R$ 3.200, que é a soma de 3 salários mínimos. Eu conheço muita gente que ganha menos que isso, entendeu? Entre fisioterapeuta, engenheiro, dentista, entendeu? Gente de nível, cuidador de idoso, que ganha menos do que R$ 3.000 por mês. Portanto, excelente notícia para a nossa economia. Que a gente comente muito essa notícia, que faça pressão, que salde como uma boa nova, porque adversário para isso vai ter, entendeu? Vamos ver aqui quem mais está aqui nessa história. O Omar está colocando aqui que esse projeto foi apresentado pela Sâmia Bonfim. Eu acho que houve um substitutivo, viu, Omar? Mas é isso mesmo, é um derivado da renda básica de cidadania. Estão envolvidos diversos partidos, não é só o PCdoB, o PSOL, o PSB, o PDT e a Rede e o PT, porque esses partidos não teriam força. Se foi aprovado, se foi aprovado é porque teve adesão de uma gama de partidos. Eu assisti uma live com o deputado Alexandre Padilha do PT, que é um defensor dessa questão aí, e ele estava colocando de maneira muito clara que tinha sido um grande acordo político na Câmara entre todos os partidos, ou entre a maior parte dos partidos, e que era uma vitória política da população brasileira, porque houve essa união que se está conclamando aí em relação a essa questão, tá? Para deixar esclarecido e dar os fatos. O Omar está colocando aqui que a Sâmia divulgou, está no UOL já, que foi apresentado e aprovado, viu, Omar? O Rafa pergunta de novo se logo vão encontrar um remédio. De novo eu respondo, Rafael, a minha convicção é que não há remédio possível para essa epidemia que, assim, toda pessoa que testou positivo, que ela tome aquele remédio, por conta dos efeitos colaterais que está sendo usado. O que está sendo usado aqui, eu já falei, não quero falar disso, mas você está me provocando aqui para poder me manifestar, e eu agradeço, mas vamos sepultar essa questão de que a gente pode pensar em acabar com o isolamento social porque pode vir um remédio. Não vai vir para essa epidemia. Não vai vir. Tá? O que está se fazendo é fazendo teste em quem está com quadro irreversível ou com quadro muito grave, com autorização de familiar, para tirar a responsabilidade de quem está ministrando esses remédios. Portanto, eu duvido que vai ter algum médico nesse momento que vai sabendo de todos os efeitos colaterais do que está disponível, que vai ter indicação e colocar o seu diploma e o risco que tem de fazer, porque é proibido e no meu ponto de vista não deve ser generalizado, porque nós não podemos relaxar cuidado. Uma das grandes mudanças que nós vamos ter que ter com essa epidemia é que primeiro, é preciso que os sistemas de saúde sejam públicos e sejam globais. A OMS está falando isso direto, ou seja, tem que ter um esforço global para que a saúde do mundo inteiro tenha condições de se tratar. Essa epidemia é a primeira de muitas que ainda podem vir. Então, sistema de saúde. Segundo, vai ter que se mudar a visão de que é possível ter um remédio para cada doença. Entendeu? De que eu tenho um remédio para dor de cabeça eu tomo um remédio. Esse remédio tem efeito colateral em outro lugar. Com essa questão do coronavírus, está cheio de explicação na internet de por que não pode o ibuprofeno, de por que quem está com coriza não deve usar os aspersores, as gotinhas no nariz. Qual o efeito que ela dá no sistema imunológico para conter a coriza?
E o quanto que esse efeito de conter a coriza pode prejudicar a reação do seu organismo se ele tiver coronavírus. Para quem toma ibuprofeno, para quem toma remédio, outros tipos de remédio. Portanto, não há possibilidade de ter remédio, Rafael. Eu não conto com essa questão, mesmo eu sendo uma pessoa da ciência, um cara que gosta de ciência, que acredita na ciência. Não dá para fazer isso. O Rodrigo fala aqui o que a gente já falou ontem, né, Rodrigo? Que a OMS já projetou os Estados Unidos como um novo epicentro, vai superar a Itália nos próximos dias. A gente precisa dialogar com essas pessoas que são pobres, Rodrigo. O Rodrigo colocou aqui que muita gente pobre está defendendo a questão do patrão, defendendo o fim do isolamento. A gente precisa colocar para eles que já foi aprovada a ajuda deles. Eu acho que essa é a notícia que a gente tem que colocar para todas as pessoas hoje. Eu vou fazer isso agora, porque vou me informar para quem que ele se insere, mas se isso for verdade, o Senado aprova isso amanhã, tem que começar a semana que vem a ter cadastro online, etc., a conta bancária, e o governo disponibilizar esse dinheiro já no próximo dia 5, entendeu? Ver se isso vai ser vinculado com que, por exemplo, os funcionários que ganham R$ 1.200 e que são funcionários, se isso alivia o patrão de não pagar, ele fica em casa e é o governo quem vai pagar, isso já alivia os pequenos empresários, já alivia os empresários que estão com suas secretárias, com seus balconistas em casa. Então, Rafael, eu acho que o nosso raciocínio aí, em cima dessas pessoas pobres, é que a situação delas já foi aprovada, tá? Esses R$ 1.200, pelo que está no projeto, ele é para todo mundo, do pessoal do Bolsa Família até quem está na informalidade ou é formal e ganha menos de 3 salários mínimos por família, certo? Portanto, acho que essa é a nossa comunicação, por isso que eu falei que comecei com as coisas locais, mas eu queria finalizar com isso, porque eu estava esperando essa notícia de que tinha sido aprovado para a gente poder mudar o tom da prosa, entendeu? Mudar o tom da prosa, de reforçar que já tem um mecanismo para as pessoas ficarem em casa. Já tem um mecanismo para quem é trabalhador poder ficar em casa, se proteger e proteger a sua família. Já tem esse mecanismo e ele veio do Congresso, numa iniciativa do Congresso Nacional, numa iniciativa política. Não veio partindo do Executivo e muito menos de empresário, de patrão ou de empregado. É uma iniciativa política e a gente tem que começar a divulgar essa questão, entendeu? Portanto, Rodrigo, acho que vamos mudar o tom dessa prosa. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Os de cima já foram todos. Deixa eu ver aqui quem mais que está aqui. O Mar tá animado hoje, hein, Mar? O Rafael tá colocando aqui. Rafael, eu sei que tu é, cara. É porque essa papo é muito séria e eu agradeço sua dúvida, que ele é a favor 100% do isolamento em casa, né, Rafael? Até porque você tem notícias do país mais rico do mundo, da Suíça, de como é que lá também está isolado, mesmo com todo o acesso, com todas as questões que ele tem. Ô, meu irmão, um grande abraço para ti aí, entrando aqui agora, entendeu? Um beijo grande para você, entrou aqui agora o meu irmão. Bom te ver por aqui, bom saber que você está aqui, tá? E aí, pessoal, nós estamos caminhando aqui e eu queria fazer uma síntese para a gente poder sair divulgando nas nossas redes. Gente, eu tive uma dificuldade danada de fazer o que eu estou fazendo aqui. Hoje eu já me sinto como se estivesse dentro de um estúdio aqui, porque em 15 minutos eu monto meu celular aqui, ligo o notebook aqui na minha frente, ponho no meu Facebook, abro o site das notícias e vou interpretando. Já li durante o dia, passo o dia inteiro lendo para poder ir sequenciando. Mas quem de vocês puder, além de divulgar esse nosso, de compartilhar e tudo mais, a finalidade minha aqui é de disseminar conhecimento, é disseminar informação, é de que a gente se atenha aos fatos, entendeu? É tudo junto, de combater fake news, de combater gente malvada, de fortalecer o papel do serviço público, das secretarias de saúde, de assistência social, de segurança, todo o povo dos governos de todas as cidades, que não tem jeito nesse momento, todos se unem.
saudar quem está disposto a ir como voluntário, mas nós temos muita coisa de governo para ser feito ainda. Então, quem de vocês aí, dá uma praticada, se quiser, manda uma mensagem aqui que está afim, que eu passo o inbox no meu WhatsApp, a gente dá uma conversada que eu ensino. Mas é muito legal cada um de vocês fazerem, entendeu? De dia, e eu estou vendo que é uma ferramenta de comunicação muito prática e muito fácil. É o Instagram, porque é uma coisa muito dinâmica, a gente pode fazer várias coisas durante o dia. E eu queria que quem pudesse aqui me adicionar lá no Instagram, é Maurício13 Ubatuba, no Instagram, meu perfil, tá? Que lá o serviço de mensagem é muito mais dinâmico e tem o story, é uma coisa muito legal. Quem ainda não tem, eu acho que pode fazer e a gente começar a conversar por lá, mas eu acho que dá muita credibilidade, do mesmo jeito que vocês que estão aqui, vêm aqui para a gente conversar, porque já tem uma relação de confiança, eu confio nas coisas que vocês estão colocando aqui, e tudo mais, entendeu? Eu acho que cada um daqui pode virar um comunicador, gente, sabe? Porque para suas famílias, para os seus amigos, etc., quando vocês falam, eu li isso, eu vi isso, isso está em tal site, isso eu ouvi do Maurício, isso eu ouvi de tal deputado, isso eu ouvi do prefeito, e você sabe que você tem onde buscar, porque o vídeo está aqui gravado e eu não vou tirar, os vídeos da prefeitura estão todos gravados, são todas coisas públicas. Acho que a gente faz um grande serviço, porque ninguém aqui que veio aqui hoje e que está vindo está defendendo o fim do isolamento, e essa é uma batalha que nós vamos ter que travar. Sabe? Então vamos colocar isso aí nessa nossa síntese, só colocando aqui, o Omar colocou aqui o status do Suplicy no Twitter falando, e eu vou fechar com a observação em cima de você, Antônio Delfino. Espera aí que eu vou colocar isso, tá? Para fechar. Mas na Suíça estão todos em casa. Está colocando aqui que teve uma senhora de 95 anos que foi colocada, os estudos estão sendo feitos, está no bom caminho, mas não fala nada, entendeu? Nessa live, eu estou falando, o Rafael, porque eu sou muito aberto, tá aberto as coisas aqui, mas é experimental. Portanto, de novo, não tem nada de remédio para essa epidemia, para esse surto, para esses próximos 15, 20 dias, tá? Então, a síntese de hoje, o Ubatuba está numa situação boa, que faz com que a gente tenha que reforçar o isolamento, apoiar as comunidades que estão sofrendo pressão para se abrirem e reforçar isso em relação às pessoas mais carentes que estão querendo voltar a trabalhar. Tá? Já teve a primeira morte em Taubaté, tomar cuidado e se precaver por conta da junção entre coronavírus, dengue e o vírus da influenza, o H1N1. Então, se vacinar, limpar suas casas e ficar em casa, certo? Eu não coloquei aqui, mas só como citar, vocês podem procurar nos sites aí, 7 ex-ministros da saúde do Brasil escreveram uma carta a respeito do isolamento social, da necessidade de testes, e vão denunciar o presidente Bolsonaro na ONU, na Comissão de Direitos Humanos da ONU e na Organização Mundial de Saúde por conspiração contra a ciência, pelo comportamento que ele está tendo. Foram 7 ex-ministros da saúde, todos eles técnicos, um bioquímico, os outros todos médicos, tá? de diferentes partidos, e que estão, ou alguns deputados ainda, e que vão assinar essa carta. E ainda nessa nossa síntese, essas medidas econômicas. Portanto, para o povo pobre, para as pessoas pobres, vamos nos informar. Eu vou amanhã provavelmente reforçar, porque amanhã deve passar pelo Senado essa questão. Para o pessoal pobre, que ganha até 3 salários mínimos, que tem renda de até 3 salários mínimos por família, já está aprovado uma renda básica emergencial de R$ 1.200 pela Câmara dos Deputados. Portanto, está aí a solução para eles ficarem em casa. Certo? Então essa é a grande notícia para a gente poder disseminar e para ir para o embate, entendeu? Então já existe essa questão do isolamento. Patrão nenhum pode falar que o trabalhador, que ele precisa que o trabalhador volte porque esse trabalhador precisa ganhar o salário. Não, já tem motivo para ficar lá. E aí eu quero finalizar com essa questão que o Antônio deu aqui, que é
E os bancos, juros zero? Eu acho que para os que ficaram de fora dessas medidas que já foram anunciadas e de que a Câmara aprovou hoje, dessa renda básica de cidadania e de emergência, é preciso discutir papel de banco. Entendeu? É preciso discutir imposto sobre grande fortuna, certo? Vocês viram algum bilionário do Brasil doar algum centavo para essa questão? 3% do patrimônio dos bilionários, gente que tem dinheiro e propriedade acima de R$1 bilhão, 3% desse dinheiro dá 30 bilhões de reais. 30 bilhões de reais. Se eles fizerem uma vez só a doação, só para a gente fazer conta, 100 milhões de reais deu para comprar 5 milhões de testes do H1N1. Quantos desses bilionários estão colocando? Agora, são eles e alguns milionários quem estão falando que a economia vai quebrar. Entendeu? São eles que não vão sofrer nada. Essa é uma discussão, Delfino. Entendeu? Que entre esses bilionários estão donos de banco, donos de financeiras, donos de empresas que mexem com capital, e eles precisam dar sua contribuição. Estou falando aqui que nós, o país todo do Brasil, ou seja, todos nós brasileiros, vamos ter que apoiar quando a gente tiver que fazer ajuda para os países da África, mesmo estando passando por crise econômica aqui depois do coronavírus, porque são mais carentes do que nós. É esse novo comportamento. E nós aqui, tanto nós que estamos ouvindo, como, por exemplo, numa cidade como Ubatuba. Ubatuba não tem nenhum bilionário. Portanto, nenhum de nós é atingido por essa questão. Então isso tem que ser discutido, inclusive, como forma de manter essas questões por mais tempo, como sendo um imposto permanente sobre grandes fortunas, uma taxação permanente. É só procurar que os outros países já têm isso. E além dessa questão do imposto sobre grandes fortunas, Antônio, para a gente fechar aqui, nós vamos discutir que quem é empresário com pessoa jurídica, entendeu? E os grandes empresários, eles recebem um salário que é tributado igual qualquer um de nós, mas eles recebem dividendos. Esses dividendos são a questão do lucro, entendeu? E esse dividendo tem imposto de renda zero. Então, o dono de um dos bancos desse país recebeu quase 10 bilhões de dividendos ano passado, quase 10 milhões de dividendos ano passado, sem zero de imposto. Então, imposto sobre grande fortuna, os grandes empresários, não é dividendo de papelaria, de açougue, de empresa odontológica, nada de coisa pequena, só de coisa grande, entendeu? Essas duas coisas precisam entrar nessa discussão. Por isso que na questão econômica nós vamos ter que discutir de que lado a gente está. Nessa recuperação econômica, um dos dinheiros que o governo tem que colocar, existe um dinheiro que é dos correntistas, não é do banco. Dinheiro dos correntistas que está no banco e que o Banco Central recolhe, que se chama depósito compulsório. Então, uma parte do que está de depósito à vista, fica depositado no governo federal, porque é dinheiro que fica na conta corrente, sem render juro para o correntista, e o banco fica emprestando. Então, para não ter excesso de dinheiro nessas coisas, o banco recorre. Esse dinheiro do depósito compulsório pode muito bem ir para os bancos agora, mas desde que o banco só possa repassar ele em forma de empréstimo para capital de giro, para pequenos empresários, profissionais liberais, para quem quer que for, a juro zero. E com carência de 6 meses para pagar, porque esse dinheiro já fica sem remuneração lá em cima. É que estamos aqui. E quantos de nós que a gente conhece que o salário cai na conta do banco, entendeu? E ele fica lá e a gente só vai gastando, mas esse dinheiro fica parado. É esse o dinheiro que fica nas contas correntes paradas. Por isso a jogada dos bancos, e aqui é um dos papéis que nós estamos aqui, de oferecer para todo mundo uma poupança automática remunerada, porque a hora que vai para essa poupança automática remunerada, não é recolhido sem renda para o Banco Central, e o banco paga uma merreca na poupança e soca dinheiro na gente no cartão de crédito e no cheque especial, cobrando juros astronômicos. Portanto, nessa questão do banco, tem condição de ter juros zero.
para quem já é correntista ou para quem está precisando, para pegar dinheiro para sobreviver por 6 meses. Dá para pegar um dinheiro X, por exemplo, vamos pôr uma pequena empresa aí, entendeu? Dá para uma pequena empresa pegar 30 mil reais, que é suficiente para ela pagar os encargos por 3, 4 meses, o que ela gasta, entendeu? E ela só começar a pagar isso com juros zero, dividido em 30 vezes, 40 vezes, 50 vezes, entendeu? Daqui a 6 meses, com carência de 6 meses. Isso é possível. Isso vai ser feito nos outros países, entendeu? Portanto, essas 3 coisas, usar o depósito compulsório para fazer capital de giro, para pequeno empresário, para profissional liberal, para eles poderem sobreviver, quem ganha mais do que 3 salários, mas que não ganha uma fortuna, quem ganha até 10, 15 mil reais, isso não é uma fortuna, não deixa ninguém milionário, é um bom salário, mas não deixa ninguém milionário, entendeu? A taxação das grandes fortunas e a taxação dos dividendos das grandes empresas. Essa é a discussão, gente. Essa é a discussão da recuperação econômica desse país. É quem vai pagar a conta, entendeu? E aí, antes do governo pagar com dinheiro que é de todos nós, tem um dinheiro que é do suor do povo trabalhador, que é o lucro dessas pessoas, que é o juro que todo mundo pagou para os bancos, entendeu? Que é o dinheiro que a gente deixa parado na conta corrente, que é nosso. Esse dinheiro tem que vir antes e depois vir o dinheiro do governo também fazendo isso. Essa é a disputa que nós vamos ter que travar, tá? Não caiam na besteira de que a economia quebra, que não sei, tem jeito de ela não quebrar. Nós somos um país muito grande, certo? Então, pessoal, já são 22h37. Eu quero agradecer muito todos que estão aqui, as pessoas que estão vindo sempre. A gente acaba se conhecendo mais e vendo um pouco como é que a gente faz, entendeu? O Fábio coloca uma coisa aqui que é isso mesmo, Fábio, entendeu? Que é mais fácil um pobre ajudar o outro do que tirar dinheiro de um rico, entendeu? Isso é bíblico, inclusive, né? Do cara que não quis doar os seus bens para entrar no reino de Deus, entendeu? Então essa é uma questão, entendeu? O Luiz Fernando coloca aqui: Didi, um beijo aí pra você, meu cara, um beijo no coração aí, a gente vai se ver depois dessa pandemia. Ah lá, a Janaína tá falando uma boa notícia aqui, que ainda é pouco, viu, Janaína? Que 10 milhões de doação da família que administra a MRV, o Banco Líder, o Banco Inter e a Log Comercial. Então, boas notícias nesse sentido aí, que mais e mais empresários se coloquem. Aliás, aqui o Omar já joga uma ducha de água fria dizendo que o presidente do Banco do Brasil, eu vi essa notícia, viu, Omar? Disse que a vida não tem um valor infinito. Talvez a dele, porque eu tenho certeza que nem da dos queridos dele ele acha que tem um valor infinito isso, entendeu? Dizendo que os responsáveis pelas quarentenas serão culpados pela recessão econômica. Nada disso, meu amigo. Eu estou defendendo a quarentena aqui, estou defendendo a quarentena e não vou ser culpado pela recessão econômica, não. Ela vai ter, eu vou dar minha cota de sacrifício, mas na verdade tem jeito para isso. É essa a posição que nós temos que ter. Eu não vou, eu sou ex-prefeito, sou dentista, estou parado, sei que vai ter sacrifício da minha parte, mas estou defendendo a quarentena mesmo assim e não vou ser culpado pela recessão econômica, não. Porque desde os prefeitos até o presidente da República e até os muito ricos, a condição dessa recessão econômica ser menor, não atingir os mais pobres e ser mais curta. Entendeu, Omar? Nós vamos ter essa posição muito firme aqui nesse lugar, nessa hora. Uma posição firme nesse sentido. Entendeu? Se existe desigualdade nesse país, nunca foi culpa de pobre a desigualdade. Entendeu? Nós já vínhamos em crise econômica, portanto o coronavírus é um agravante porque ele pode provocar um caos. Mas nós já vínhamos. É essa discussão que precisamos fazer nesse país, entendeu? A discussão da desigualdade. Entendeu? A discussão de que uns são mais iguais que os outros e os desiguais também são desiguais entre si. E é preciso haver um maior nivelamento, entendeu? E não existe nivelamento por baixo.
Entendeu? Quem quer nivelamento por baixo é quem quer pirâmide social e quer uma base muito ampla de pobres e miseráveis que estão dispostos a fazer qualquer coisa por um prato de comida. Não é esse o pensamento cristão, não é esse o pensamento de todo mundo que tem espiritualmente é tocado, não é esse o pensamento de todo mundo que é socialmente preocupado. Como é que nós vamos falar em defesa do meio ambiente, em proteção aos cachorros, em proteção aos gatos, que todo mundo está envolvido nisso, que sensibiliza tanta gente, e não vamos falar na desigualdade entre as pessoas? Que absurdo é esse? Entendeu? Muito perfeita essa sua colocação, viu, Fábio? E essa é uma das coisas que me fez passar um dia hoje, assim, aqui entre nós, um dia muito puto hoje que eu passei, porque foi de ler essas coisas e de ver, inclusive, isso. De ver gente que é pobre, necessitado, não conseguir, está sendo obstruída a sua visão por quem acha que é isso, entendeu? Olha, é melhor a gente voltar logo, você correr risco de vida para ganhar uma merreca do que a gente fazer. Não é nada disso, não tem solução e a gente precisa divulgar isso. Entendeu? Falar muito com muita educação, papapá, mas quem conhecer pessoas nesse nível, o Rodrigo aí que falou essa questão, vamos divulgar isso aí. Está começando a surgir a solução, entendeu? Que é renda básica de cidadania. E falta essas outras questões, entendeu? O Rafael coloca aqui 500 mil francos a juros zero para as pessoas pegarem no banco para poder passar a crise econômica, entendeu? O Omar coloca aqui a dívida externa, os 300 bilhões, viu, Omar? Não é milhões, não. Os 300 bilhões de dólares que os governos do PT deixaram de reservas internacionais. Mas nesse momento, Omar, eu já vi alguns debates. Esse dinheiro lá atrás poderia ser pego uma parte dela para investimento na economia nossa aqui, em algum fundo para obras. Mas nesse momento, o que está dando tranquilidade e que eu falo que a gente tem condições de fazer isso é porque o Brasil precisa manter essas reservas lá, porque é isso que nos dá uma invulnerabilidade frente a um ataque especulativo ao dólar em cima do nosso país. Tá? Dá certeza de que nós podemos fazer compras no exterior, comprar medicamento da China, comprar insumos, comprar máquinas da Europa, de tudo quanto é lugar. Porque o Brasil tem crédito com essa reserva. Portanto, nesse momento, as soluções não estão mais em mexer nessas reservas, estão em outras formas que são algumas das que eu discuti aqui. Tá ok? A Elspeth Javito está dizendo aqui que vai ficar tudo bem, um abraço fraterno, um abraço para você também, entendeu? O Elias cola uma colocação aqui, chegou agora, né, Elias, que o cara do Banco do Brasil falou somente como banqueiro, porque a vida só vale enquanto o sujeito é consumidor. É isso. Tá ok, gente? Então, 22h44 para não ficar muito cansativo, senão a gente depois amanhã não consegue assunto de novo, mas vamos focar nossas comunicações amanhã, vamos combinar isso? E a gente vem discutir aqui cidadania e de auxílio a juros zero para pequenos empresários e vamos discutir, pesquisar isso aí para a gente poder fazer uma conversa. Entre nós que estamos aqui já fica marcado, eu estou fazendo o anúncio muito perto da hora, porque durante o dia as pessoas se esquecem, mas ajudem, vamos lá no Instagram durante o dia, vocês vão me adicionando, eu vou adicionando, a gente vai se seguindo um ao outro. O meu é Maurício 13 Ubatuba, assim que vocês me convidarem, eu já aceito o convite, a gente já vai dialogando, é muito legal a ferramenta. E compartilhem, comentem, falem para as pessoas, porque a nossa ideia aqui é ampliar cada vez mais um grupo de pessoas com sentimento de bondade, com sentimento de solidariedade, preocupados, mas sabendo que a gente vai acumular força para lutar, para sair dessa pandemia e dessa situação melhor. Vamos sair com mais dificuldade, vamos sair com mais com perdas, mas a gente tem uma grande chance de sair melhor. O sair melhor é se a gente sair com uma outra mentalidade, com uma outra conscientização no aspecto de saúde, no aspecto econômico, tá ok? Uma boa noite para vocês, um grande abraço, amanhã a gente se encontra de novo, tá ok? Valeu!